E aí, jovens curiosos, após anos vendo centenas de documentários, programas de TV e milhões de imagens e vídeos na internet, ainda há coisas que nos surpreendem. Talvez seja porque somos mais de 7 bilhões de pessoas, e com o acesso imediato à internet, podemos nos deparar literalmente com qualquer coisa a qualquer momento. Mesmo que ache que já viu de tudo, sempre há novidades, e é para isso que existe o Senhor Curiosity. Por isso, estas são 20 coisas que você verá pela primeira vez. Dizem que os robôs, aos poucos, vão substituir os humanos em algumas tarefas. E a verdade é que alguns protótipos já estão bastante avançados, como por exemplo, o que vemos nessas imagens da empresa Boston Dynamics. O modelo Atlas aprimora seus movimentos e habilidades em uma área da empresa projetada para praticar parkour. Como vemos no vídeo, esse setor tem todo tipo de obstáculos e dificuldades para que os robôs pratiquem e possam incorporar novos movimentos, o que é realmente intimidador. Fiquem tranquilos com os robôs da Boston Dynamics. Quando nosso carro não está muito limpo, temos que limpá-lo, pelo menos por fora. Mas agora, se você é apaixonado por carros ou gosta muito de manter seu carro limpo, então talvez devesse limpá-lo desse jeito. Nesse caso, vemos Tito, especialista responsável por limpar os melhores carros de Londres de forma satisfatória. Depois de colocar um pouco de sabão com sua pistola e depois de enxaguar tudo, ele usa esse sabão amarelo bem chamativo para tirar toda a sujeira. Ele finaliza o trabalho artesanalmente, deixando o carro tão limpo quanto se saísse da concessionária. É difícil imaginar como é a rotina no espaço para um astronauta, porque as coisas do dia a dia podem se tornar complicadas pela falta de gravidade. Para mostrar seu cotidiano, este astronauta francês compartilhou um vídeo do seu quarto no espaço. Como podemos observar, os espaços são bastante pequenos e cada coisa está presa para não se perder flutuando, até mesmo a própria cama dele. Embora pareça incrível na hora de dormir, ele precisa ficar em posição vertical dentro de um saco de dormir preso à parede. Na maioria das vezes, não prestamos atenção ao crescimento das plantas, mas esses organismos estão em constante movimento, e podemos ver um bom exemplo disso nesse incrível time-lapse. O que estamos vendo é a gravação do crescimento completo de uma planta, conhecida como fruta do dragão ou pitaia, desde quando ainda era uma pequena semente. Ao longo de 100 dias, a planta germina e cresce até se tornar um cacto, adquirindo sua aparência adulta. Uma das cobras mais enormes que existem são as da família Piton, mas como veremos a seguir, embora no final sejam enormes, nos seus primeiros momentos de vida cabem perfeitamente em uma mão. Neste vídeo, um criador especialista mostra uma sala especial onde incuba dezenas de ovos dessas cobras. Este lugar tem as condições ideais para que as pequenas possam crescer e quando chega a hora, o criador as ajuda a sair dos ovos com as próprias mãos, como nos mostram essas imagens impressionantes. E sim, que entre a coruja impactada, vamos lá. Sabemos que, apesar do seu pequeno tamanho, as câmeras GoPro gravam vídeos incríveis. Essa característica é uma vantagem, pois elas alcançam lugares inacessíveis para nós. Veremos um ótimo exemplo disso nas próximas imagens gravadas por 2 exploradores dos Estados Unidos. Esses homens caminhavam na floresta quando notaram um tubo curioso, fechado, com só 7 centímetros de diâmetro e, como vemos, eles não quiseram ficar na curiosidade e decidiram amarrar sua GoPro e descê-la pelo tubo, obtendo essa filmagem impressionante. Isso os deixou intrigados e, após investigar, descobriram que a base do poço se conectava a uma mina abandonada. Se você pensa que experimentos científicos só acontecem em laboratórios e são pouco emocionantes, veja este vídeo. Essas imagens nos mostram uma aula de física ao ar livre bem diferente, já que o professor decidiu fazer uma demonstração prática de como funciona a pressão atmosférica com todos os seus alunos. Para isso, ele usou um barril metálico de 200 litros com água fervente para gerar vapor, depois selou o barril e resfriou rapidamente o vapor. Assim, ocorre o efeito impressionante. Diante de grande mudança de pressão, o barril colapsou totalmente. Muito bem. O metrô é o transporte mais rápido nas grandes cidades, pois seus túneis subterrâneos evitam o trânsito. Já se perguntou como esses bairros enormes são construídos? E se eu dissesse que esses youtubers conseguiram entrar? Uma antiga tuneladora que hoje em dia está abandonada, mas que é incrível por ter sido usada para escavar uma das linhas de metrô mais longas de toda a Europa. Sua aparência lembra uma mina,
não só pelo calor extremo dentro dela, mas também pela sensação de confinamento e pelo pouco ar disponível para respirar, o que faz com que até exista um suplemento de oxigênio para quem precisar. Os drones se tornaram o complemento perfeito para as pessoas que querem gravar imagens. No próximo vídeo, poderemos ver uma filmagem incrível de um desses dispositivos, mas que aconteceu quase por acaso. O que estamos vendo é um drone que estava ficando sem bateria, mas que ainda continuava filmando tudo enquanto caía no chão. Então, quando seu dono percebeu que ele estava perdendo altitude e ia afundar na água, não hesitou em sair para o resgate e, quase como em um filme de ação, começou a correr e conseguiu chegar realmente bem na hora, enquanto a câmera continuava gravando. Essa foi por pouco, amigo. Os animais recorrem à camuflagem para parecerem maiores ou mais ameaçadores e evitar serem caçados. En el siguiente video veremos una especie de cangrejo que se volvió un experto en lograr disfrazarse. Hablamos del cangrejo decorador. E como podemos observar, Utiliza pedazos de alga, caracoles y esponjas que encuentra en el mar para parecer mais assustador, y es de los pocos que utiliza distintos materiales que encuentra en su entorno para... estava Cuando vemos una polilla, puede que não nos pareça uma criatura muito bela, mas se a observarmos de perto, com certeza mudaremos de opinião. No vídeo a seguir temos uma boa demonstração disso, onde aparecem diferentes espécies de mariposas voando em câmera lenta. Graças ao zoom, podemos apreciar em detalhes o desenho de suas asas e o pelo chamativo que elas têm. Como podemos observar, essas criaturas coloridas voam de uma maneira muito satisfatória e, além disso, têm um aspecto muito fofo. Escapar de um crocodilo já é difícil, de 2 é quase impossível, a menos que você tenha a agilidade deste pato, que parecia um pouco distraído. Como podemos observar, esta ave caminhava perigosamente perto desses répteis, e talvez sem perceber que eles estavam ali, literalmente passou por cima deles. E embora o instinto caçador dos crocodilos tenha aparecido imediatamente, por sorte o pato conseguiu desviar deles e voltou são e salvo pelo mesmo caminho de onde tinha vindo. Sabemos que muitos animais domésticos, como cães ou gatos, podem aprender a fazer diferentes truques. Mas você já viu algo assim? Este réptil, que mora em uma casa na Flórida, nos Estados Unidos, aprendeu a reagir de forma engraçada quando o dono o toca com o dedo. Como podemos ver, a cobra parece desmaiar e fica se fingindo de morta por alguns segundos. Por sorte, essa espécie de réptil da família Colubridae é totalmente inofensiva e é conhecida como cobra de focinho de porco. Se viajarmos para a savana da África, podemos fazer safaris incríveis para ver os animais selvagens em seu habitat natural. Embora, se chegarmos muito perto, isso pode ficar bastante perigoso, como veremos a seguir. As imagens mostram turistas, incluindo um casal em lua de mel. Enquanto a mulher fotografava gorilas, foi atacada de surpresa por um deles. O animal a empurrou com força no chão e, embora não parecesse muito contente com a presença humana, felizmente seguiu seu caminho sem ferir ninguém. Fique longe dos gorilas, time! Você já viu uma água-viva no mar? Já que há uma grande quantidade desses organismos em todos os oceanos do mundo. E embora seja muito comum encontrarmos essas criaturas em sua fase adulta, quando nascem são tão diminutas que mal poderíamos distingui-las na água. Mas graças a um homem que se dedica a criá-las na Austrália, podemos observá-las de perto. Nestas imagens impressionantes que ele gravou em sua criatório de águas-vivas, podemos ver que elas realmente são pequenas, e apesar de poderem ser um pouco ameaçadoras quando crescem, têm uma aparência bastante fofa enquanto são bebês. O que acontece com as águas-vivas? Isso se define em poucos segundos e encontramos um exemplo no vídeo a seguir. Nestas imagens, vemos um homem em sua garagem esperando por algo ou alguém. O tempo passa sem nada acontecer, até que ele sai do campo da câmera de segurança e, nesse momento, o teto desaba exatamente onde ele estava, destruindo todos os carros. O bom é que o homem se salvou do desabamento sem sofrer nenhum ferimento, graças ao fato de ter decidido sair um segundo antes de a estrutura colapsar. Sabemos que os cachorros podem repetir alguns truques, embora apenas alguns se tornem verdadeiros especialistas nisso, como por exemplo, a cadela da raça Border Collie que veremos no próximo vídeo. O nome dela é Salsa e, junto com sua treinadora, aprendeu a fazer diferentes passos de dança. E, como podemos ver nesta filmagem fofa, Salsa consegue seguir vários passos perfeitamente e também se anima a dar saltos e giros para formar uma coreografia curiosa.
Geralmente, quando pensamos em uma escultura, imaginamos algo estático, mas o artista Theo Jansen nos mostra que isso nem sempre é assim. Como vemos en el video, este ingeniero creó unas fascinantes esculturas cinéticas. Elas se movem pela praia, aproveitando a força do vento. Essas enormes obras de arte em forma de estranhos animais, chamadas de animais de praia, foram feitas a partir de materiais reciclados e, como vemos, oferecem um espetáculo impressionante nas praias da cidade de Raia. Muito bem, Theo! Sabemos que na natureza nem tudo é o que parece e no próximo vídeo temos um exemplo perfeito. Essa estranha criatura se parece com uma água-viva azul, mas apesar da semelhança e da confusão comum, na verdade é formada por vários organismos juntos. Na verdade, o que parecem tentáculos é uma colônia de hidroides, ou mais precisamente, uma hidra. Conhecidos como botão azul, são parentes das águas-vivas e habitam todos os mares do mundo. Poucas coisas são mais relaxantes do que uma aula de yoga na praia, embora, como veremos a seguir, isso nem sempre seja assim. Neste vídeo, vemos uma famosa instrutora fazendo uma prática para seus vídeos em uma tranquila região costeira com muitos animais selvagens. Nuestra instructora no tuvo en cuenta que estaba demasiado cerca. Ela estava observando atentamente. Quando olhou para o outro lado, o animal a pegou completamente de surpresa e a atacou, mordendo-a, embora, ao que parece, por sorte, tenha sido apenas um susto, já que a iguana não era totalmente agressiva e só queria brincar.